Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês, no companheirismo do pastor Osmar, e agradecido a Deus também pelo livramento, né? Deus tem tido misericórdia de nós e, diante de tantos dias maus, né? De pessoas morrendo com este vírus maligno, nós temos permanecido de pé. Muitos têm caído ao nosso redor, né? Mas nós temos sido poupados por Deus, né? Não somente do vírus da doença, mas do vírus religioso também, que mata mais do que este vírus natural, né? O vírus religioso é o pior, porque ele mata espiritualmente e a pessoa não percebe que está morta, né? Eu quero ler aqui uma passagem aqui na Bíblia, para nós falarmos um pouquinho só. Aqui no livro de Gênesis, diz assim: E aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? E aqui, em Hebreus 11, 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Nós vemos nesta passagem aqui o que acontece com cada ser humano, né? Ele chega ao mundo e vê a sua situação caída, como um homem sem Deus, caótica, né? Cheia de falhas, cheia de fraquezas. E ele, sendo um filho de Deus, é despertado nele um desejo de adorar a Deus, né? Um desejo de voltar a uma condição melhor, como Caim e Abel, eles desejavam voltar àquele jardim do Éden perfeito, né? Então o ser humano sente aquele desejo de voltar a ter companheirismo com Deus, num lugar onde não há dor, não há tristeza. E aquilo brota nele e ele tem o desejo de oferecer algo para Deus. Ele tem o desejo de oferecer um sacrifício para Deus, uma oferta para Deus. E ele tenta se aproximar de Deus desta forma, oferecendo um sacrifício pela fé a Deus. E nós vemos aqui Caim e Abel. O profeta diz que um tipificava o natural e o outro tipificava o espiritual. Um tentava ser o que ele não era, e um era o que era porque Deus o fez daquela forma, sendo Abel o verdadeiro adorador, o eleito, aquele que Deus aceitou, e Caim, aquele que Deus rejeitou, era o reprovado, né? E quando Caim foi reprovado, o irmão Brana diz que ele percebeu que ele era só um personificador. Ele estava tentando ser aquilo que Deus não o fez ser. Mostrando que, irmãos, nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós não damos conta de ser o que não somos. Quando você tenta ser, imitar alguma coisa que você não é, você é um personificador. É um personificador. Caim e Abel, o profeta diz, eles entraram em choque. Quando Caim percebeu que a adoração de Abel foi recebida, o profeta diz que a Bíblia diz, né, o profeta diz também, que a adoração de Abel foi aceita porque ela tinha revelação do que Deus queria, do que Deus era, e aquilo agradou a Deus. Aquela fé é a fé que agradou a Deus. Tem uma fé, meu irmão, que agrada a Deus. Não são todas estas fés que existem por aí que agradam a Deus. Não são todas estas revelações que se tem por aí que agradam a Deus. Há uma única fé na era em que nós vivemos, que é trazida por um homem, um mensageiro de Deus, que Deus dá àquele mensageiro. É algo que Deus faz por você, é algo que Deus faz por mim. Você pode perceber que na queda de Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram, eles tentaram fazer algo para si.
Eles personificaram para si uma vestimenta, fizeram para si aventais de folhas de figueira, tipificando a religião da personificação. Eles fazem algo para si e esperam que Deus aceite aquilo. Mas você pode perceber que quando Deus desceu, Deus não aceitou aquele tipo de vestimenta. Eles fizeram para si. Deus tirou aquilo e Deus fez para Adão e Eva, através da morte de um cordeiro, né, que serviu de inspiração para Abel. Deus matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva de túnicas, de peles de animais. O profeta prega sobre isso e fala, né, quando eles foram expulsos do jardim do Éden, eles estavam com aquelas peles e aquelas peles estavam banhando eles de sangue. Veja, foi Deus que fez aquilo para eles, não foi eles que fizeram. O que eles fizeram, Deus rejeitou. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que Deus faz por nós. Quando eu tento fazer algo para Deus e não está de acordo com a vontade de Deus, Deus rejeita. Mostrando também que eu e você, sem a revelação de Deus, sem a vestimenta de Deus, que é feita através da palavra do Cordeiro, nós estamos nus perante Deus. Nós estamos nus. Cada homem e cada mulher que não apresenta a Deus a revelação do dia, ele está nu, como a era de Laodiceia. Nua, miserável, cega e não sabe. Mas tem uma revelação, tem uma fé que agrada a Deus. E Abel tinha aquela fé. E ele ofereceu o que Deus tinha dado a ele, por inspiração. Ele sabia o que tinha acontecido ali. Deus tinha matado um cordeiro para vestir seu pai e sua mãe. Caim não tinha aquela revelação. E ao ver Deus recebendo a oferta, o sacrifício, a adoração de Abel, Caim ficou com ciúmes. Isto é próprio do diabo, né? Os ciúmes, a inveja. Então ele, com aqueles ciúmes, aquela inveja, ele tenta personificar e fazer a si mesmo uma coisa que ele não é. E ele é rejeitado por Deus. E quando ele percebe que ele é um rejeitado, ele se ira contra o seu irmão. Ele quer matar o seu irmão. Ele quer tirar a influência do seu irmão, mostrando o que realmente ele é, um filho do diabo, um caimita. Agora, se você não é Caim, você não tem que se ofender com isso. Se eu não sou Caim, eu não tenho que me ofender com isso. Mas tem uma coisa, se eu não oferecer para Deus um sacrifício perfeito que agrade a Deus, eu vou ser rejeitado por Deus e vou me identificar como um Caim. Por isso Abel tinha aquela revelação perfeita. E você pode perceber que cada era tem um altar de sacrifício, onde é oferecido pelo mensageiro do dia, o Abel do dia, aquela oferta perfeita, aquele sacrifício perfeito, que é a vindicação da palavra de Deus. A minha oferta, a minha revelação tem que bater com as Escrituras. Por isso, quando você vê Lutero se levantando para oferecer o seu sacrifício, a sua adoração, a sua fé, estava escriturística. O justo viverá da fé. Amém? Mas você tem os caimitas romanos da igreja do Papa, que se iraram contra Lutero e tentaram matar Lutero, porque eles eram os personificadores. E o profeta diz que quando um espiritual, um carnal se encontra, há uma colisão. O profeta diz, eles batem de frente um com o outro. E eles não podem caminhar mais juntos, porque Deus aceita um e rejeita outro. Amém? Você tem isso na era de Wesley. O Wesley também foi o Abel do dia e ofereceu a Deus a palavra, o cordeiro ensanguentado, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas você pode perceber que já tinha os luteranos que tentaram personificar a santificação e se iraram contra Wesley. Irmão, isso aí toda era tem isto. O profeta diz, você sempre vai ter Satanás na terra enquanto este mundo viver. E você sempre vai ter Deus também. Deus é representado em um homem, Satanás é representado em homens também. Mas você tem que perceber
se você está oferecendo para Deus um sacrifício perfeito de acordo com a palavra ou não. Olha, os pentecostais ofereceram o seu cordeiro, a restauração dos dons. Deus aceitou aquilo. Mas você pode perceber que os metodistas wesleyanos estavam metódicos na santificação e eles não queriam mudar. E Deus rejeitou eles e aceitou o sacrifício do Abel William Seymour. Aí você tem o William Branham. Vamos pular para o nosso dia. Hoje você tem um Abel que tem um sacrifício perfeito. Você tem um Abel que tem um sacrifício que é da palavra, é a revelação da palavra, é o cordeiro ensanguentado para o nosso dia. Mas você tem que entender também que do nosso lado também tem os irmãos caimitas, que não suportam ver a adoração do Abel do dia ser recebida por Deus, porque está vindicada pela palavra. E você sabe que a nossa adoração hoje é baseada no livrinho que João comeu. O que nós oferecemos para Deus é o que Deus nos deu. O que João oferece para Deus é o que Deus deu para João, através do sétimo anjo, William Branham. O que foi que João pegou da mão de William Branham? O livrinho aberto. E é isto que Deus quer que nós ofereçamos a Ele. Meu irmão, não tem dois livrinhos, é um livrinho. Não tem dois João, é um João na Bíblia. Não tem dois mensageiros ao mesmo tempo. Deus tem uma mensagem genuína, um Abel genuíno, um sacrifício perfeito. E eu tenho que fazer como o meu irmão João. Eu tenho que comer o livrinho e oferecer a Deus um sacrifício perfeito para que Deus me aceite. Não adianta eu querer oferecer hoje algo que não está neste livrinho que João comeu. Eu tenho que oferecer para Deus a revelação de que o Cordeiro saiu do trono, de que a era terminou, de que Deus tem novo nome para este dia. Eu tenho que oferecer para Deus a mensagem de um homem só, porque a Bíblia está na mensagem. Fora disso, eu me identifico como um irmão caimita. E se eu não fizer como meu irmão, eu vou me identificar como Caim. É a sua adoração que mostra quem você é. É o tipo de revelação que você oferece para Deus. Deus não tem dois tipos de revelação. Ele tem uma revelação. Ele tem um livrinho que João comeu. Não tem duas terceiras etapas. Tem uma terceira etapa. Não tem dois quíntuplos de Efésios que sai dessa terceira etapa. É um quíntuplo. E é este Abel, João, que oferece esse sacrifício para Deus. E nós estamos identificados com o nosso irmão João, com o nosso irmão Abel deste dia. Amém? Olha, aqui seria um tipo, na mensagem Mudou Deus seu parecer, aqui seria um tipo do natural e do espiritual, se encontrando Abel e Caim. Veja, quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão. Porque eles se colidem frontalmente um com o outro. Enquanto não há a hora de oferecer a palavra do dia, somos todos iguais, né? Parecemos todos irmãos. Mas chega uma hora em que nós temos que apresentar a nossa oferta. Olha, veja aqui, e eu quero representá-lo aqui como uma igreja espiritual. Olha, eles se chocam aqui, então... notamos que quando se chocam, aqui, isto acontece sob algo que eu gostaria de falar por um momento. Tão logo eles se chocaram, e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. Olha, do mesmo modo como Caim e Abel. Eles também se encontraram em um choque. Há um choque, né, do espiritual com o carnal, com o genuíno e o falso. E sendo irmãos, ambos da mesma mãe, descobriram que se deram conta de que eram mortais. E veja, ambos religiosos, ambos edificadores de altares, falando de uma outra maneira, ambos fizeram sacrifícios, ambos oraram e serviram a Deus, mas um deles o serviu errado. Porque não ofereceu aquilo que Deus deu, ofereceu algo do seu próprio entendimento, do seu próprio intelecto. E ele cria que Deus ia aceitar aquilo, e Deus rejeitou. E aquilo causou dentro dele ira, ciúmes, inveja. Por isso ele foi e matou o seu irmão.
Olha, então veja, e eu penso que isso é o que Abel teve no princípio, uma revelação espiritual, de que não foi fruto do campo, ou as obras das nossas mãos, ou coisas assim, foi sangue, e ele ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. Amém? Veja que sempre Abraão e Ló, a mesma coisa, é uma escolha, porque Ló desceu, quando chegou o tempo da igreja espiritual e a natural se encontrarem, eles tiveram um desacordo, por causa dos pastores, eles tiveram de separar um do outro, sempre isto acontece, por causa dos ciúmes. Amém? Irmãos, sempre haverá uma adoração que Deus aceita. A fé que agrada a Deus não é mais a fé de Lutero. Aquela fé agradou a Deus. Não é mais a fé de Wesley. Aquela fé já agradou a Deus. Não adianta você oferecer uma fé que já foi oferecida, um cordeiro que já foi oferecido. Aquilo entristece Deus, mostrando que você não tem revelação. E se eu e você não temos revelação, mostramos que somos como Caim, que não tinha revelação do que Deus queria. Você pode observar, sempre Deus exige uma oferta que é baseada na Escritura. Cada era, Deus teve um Abel que ofereceu um sacrifício perfeito, uma fé, uma revelação que agrada a Deus. William Branham ofereceu uma revelação que agradou a Deus. Nos Estados Unidos, primeira e segunda etapa, era a revelação que Deus estava dando ali, que agradava a Deus. Agradou a Deus dizer para o William Branham, não diga a ninguém. Aquilo agradou a Deus lá nos Estados Unidos. Hoje isso não agrada mais a Deus. Quando você diz que não há mais mensageiros fora de William Branham, isso desagrada a Deus, porque João veio depois de William Branham. Quando você diz que a era não terminou, isso desagrada, entristece a Deus. Quando você diz que o novo nome não é Branham, isso entristece a Deus. Porque Deus já deu uma revelação maior, Deus já deu uma terceira etapa, um livrinho para João comer, e é isto que Deus exige de nós, que comamos o livrinho e ofereçamos a Deus um louvor, uma adoração perfeita, baseada no que João comeu através do livrinho. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.